Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. A apresentação: Ricardo Salles. Salve, salve! Olha aí o Tribo Teens no ar com os trabalhos técnicos de Gisele Godoy. Essa semana nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante, que é o autocuidado, especialmente nas escolas públicas estaduais. E para conversar comigo sobre essa temática, eu estou aqui com a Luciana, isso? Isso! Luciana Magalhães, que é psicóloga. Sim. Psicóloga escolar? Isso. E como que é isso? Uma novidade? Acredito que sim, é uma construção, sabe, Ricardo? A gente está à frente, assim, dentro da psicologia no total, né, que é com a psicologia escolar educacional, que tem ganho um campo bastante grande aí, né, dentro da área tão abrangente que é a psicologia. E Luciana, me conta uma coisa, isso está acontecendo nas escolas estaduais há quanto tempo existe esse trabalho da psicologia escolar? A partir do momento em que foi sancionada a Lei 13.935, né, que acaba solicitando a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas estaduais, né? E aí São Paulo deu um passo à frente, assim, né? Que no Brasil a lei existe, mas ela talvez não seja assim tão utilizada, né? Certo. E aí em São Paulo que deu esse passo à frente, não só São Paulo, tá? Mas assim, São Paulo deu, enfim, em que nós estamos nas escolas a partir desta lei. Ok. Né? E me fala uma coisa, a gente está falando aqui da Diretoria Regional de Pindamonhangaba, né? Compõe os 5 municípios aqui. Campos Jordão, Santo Antônio Pinhal, São Bento, Pindamonhangaba, Tremembé. Todas as escolas têm psicólogo, é isso? Isso mesmo. Graças a Deus, né? Nós estamos aí trilhando esse caminho e sabemos que é realmente uma construção diária. É um desafio muito grande. As escolas não estão assim preparadas, talvez ainda, para nos receber, mas elas, cada dia, passo a passo, a gente vai aí se fortalecendo e realmente ganhando espaço aí que é tão necessário diante a tantas violências que a gente acaba vendo nos noticiários, enfim, né? Em tudo, assim, um pai que tem um filho dentro da escola consegue identificar essas ondas de violências, né? Esse uso que a gente entende assim muito grande da internet de forma bastante desgovernada, né? A gente pensa até aí dentro de políticas públicas para tentar nos ajudar em relação a isso. E por isso a exigência talvez assim desse profissional da psicologia dentro das escolas para poder estar norteando aí os alunos, os professores, gestão, comunidade escolar, enfim, né? E principalmente os pais, né? Que é muito importante. E então é um papel fundamental. Ou seja, então a psicologia vem para somar nesse contexto todo do processo de educação, que está se tornando um grande desafio na nossa atualidade, né? Trabalhar com a educação. Sim, é verdade. É um desafio, é uma construção, mas a gente está caminhando. Certo. Luciana, conta pra gente o seguinte, como que é a metodologia de trabalho da psicologia escolar? Ela acontece de forma contínua? Como que é em grupo, é individual? Como é que acontece o trabalho? Basicamente, eu acredito que sejam duas frentes, tá? Dentro dela, com os alunos de forma coletiva, através de rodas de conversa, em ações preventivas mesmo, grupos, palestras, conscientização, né? Que talvez não, esse é o caminho. Sim. Tá? Que é a forma coletiva. Prevenção, né? E prevenção, exatamente. E de forma individual também, em alguns momentos que é necessário. Porque com tanta onda, assim, de violência, sabe? Assim, com tantos conflitos familiares que a gente também enxerga, porque a gente também entende que os pais têm muita dificuldade na educação dos filhos, né? Então, diante disso, também essa frente do acolhimento individual. Então, com os alunos é basicamente essas duas frentes, coletivo, prevenção, ação e acolhimento numa emergência aí de forma individual. Além também dos professores, que aí sim também tem acolhimento individual e o coletivo. E a metodologia é a mesma de um consultório ou tem diferença? Não é a mesma de um consultório, tá? Atendimento no consultório é um atendimento clínico que a gente fala, é uma psicoterapia. Aí o aluno, o professor, o gestor, o cliente que está na nossa frente, ele vai em busca de uma mudança comportamental muitas vezes, de uma
uma vontade muito grande de crescimento, desenvolvimento. Aí é uma psicoterapia, a gente costuma dizer, que existe assim uma sequência, né, no mínimo semanal, para que crie esse rapport entre o terapeuta e o cliente, e não dá para ser um espaço prolongado, enfim, é uma psicoterapia semanalmente mínima, dependendo do caso. Então, na psicologia escolar não é dessa forma? Não é uma psicologia clínica. É um desafio para que todos dentro da comunidade escolar entendam isso, sabe? Que nós não estamos lá para fazer uma psicoterapia. Por isso, é tão importante que a gente tenha equipamentos, né? Que a gente possa nos amparar, sabe? Que possa estar ao nosso lado. Que quando a gente identifica essa necessidade de uma psicoterapia, né, que seja semanal, uma clínica, que a gente possa encaminhar ou o professor, ou o próprio aluno, Sim. ou a gestão, o cliente que está na nossa frente. Luciana, né? Você sabe que essa tem sido uma temática constante aqui no Tribo, a gente discutir que a escola não é uma ilha. Verdade. A escola pública ela precisa de ter esses equipamentos auxiliando nesse processo educacional. E a psicologia, então, é mais um instrumento de auxílio para a escola, para o professor, para esse aluno? Certeza, com toda certeza, né? A gente não consegue ser sozinho, né? Nós não somos sozinhos, nós somos seres sociáveis, né? A partir desse princípio aí, da nossa humanidade. Mas, além de tudo isso, é necessário que haja cada vez mais o fortalecimento de todo equipamento junto, sabe? Isso tudo para a gente visualizar e vislumbrar a melhora do aprendizado do aluno, sabe? A melhora do convívio escolar dele, né? É a melhora para que, na verdade, não só do aluno, né? Que toda a comunidade possa estar presente nisso. E por isso que é um trabalho tão desafiador. E, Luciana, qual que são as suas impressões sobre o trabalho da psicologia escolar hoje? Que você já tem aí uma caminhada, já tem uma certa experiência com esse trato com a escola, com a comunidade escolar. Qual que é a sua impressão sobre a psicologia escolar hoje? Ricardo, é fundamental, assim, é essencial, sabe? Porque por mais que as pessoas dizem, estão meio que se adaptando com a nossa entrada na escola, né? Ela quando começa a ver o resultado mesmo, né, de que é necessário se juntar e não segregar, que é incluir, que é estarmos juntos em prol de uma qualidade de vida, mas para todos, não só para o aluno, sabe? Mas que os pais se sintam fortalecidos, amparados para ir para a escola, buscar ajuda, entender o papel de cada um, que os gestores também entendam ali a necessidade de estar acolhendo esse aluno, né? Que o aluno ele possa cada vez mais se sentir pertencente àquele espaço da escola, né? E assim, se sentindo pertencente, com toda certeza ele não vai depredar o patrimônio público. Sabe? O pertencimento. É o pertencimento que na pirâmide de Maslow, né? O pertencimento ele está ali em terceiro plano na pirâmide de Maslow. E ele não consegue avançar se ele não passa dali. E muitas vezes a criança, até mesmo os pais, não se pertencem àquela escola, sabe? Não se identificam, né? E aí não passa, fica ali, até a pessoa conseguir ter compreensão do pertencimento dela. E aí sim ela começa a ter essa ideia de ser humano integral, né? Que a OMS sempre diz, bio, psico, social e espiritual, né? Então o homem, o ser humano, ele precisa ter uma saúde integral. Saúde não é ausência de doença, né? Como muita gente... Aliás, saúde não é ausência da doença, não é uma doença em si. Né? É uma saúde integral e que compõe esses 4 componentes aí que a Organização Mundial da Saúde preconiza e que realmente é. Então eu acho que o papel da psicologia, como você perguntou, vem trazer para a escola essa ideia de um ser humano integral, que aí a partir disso ele vai ser o que ele quiser. Gente do céu, olha quanta coisa boa a gente está falando aqui hoje, falando sobre escola, falando sobre cuidado e da presença da psicologia. Luciana, vamos ficando por aqui? Sim, eu sei que, como eu te falei, né, tem muito assunto aí ainda dentro da psicologia, muitos caminhos a serem trilhados, muitos lugares ainda a se chegar com eles. Mas talvez uma coisa que eu gostaria de deixar, sabe, Ricardo, é não roubar os sonhos. Não rouba o sonho dos alunos.
sabe? Cada vez mais buscar não apontar os defeitos, né? A violência que acontece, questão familiar. Vamos tentar não roubar os sonhos deles, sabe? Que é o mais importante, é deixar que eles consigam ser o que eles realmente gostariam de ser, né? E é isso. Gente, reflexão importante, não deixar os nossos alunos aí deixar de sonhar, né? A gente precisa sonhar, isso é que move o ser humano, é que move a nossa vida. Verdade. Gente, o Tribo vai ficando por aqui essa semana. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a psicologia escolar. Troquei uma ideia aqui com a Luciana Magalhães, que trabalha aqui em Pindamonhangaba, né? Sim. Na Diretoria Regional de Pindamonhangaba. E essa é uma parceria com o Jornal Tribuna do Norte. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra nas ondas da web. Um grande abraço, até semana que vem. Até. Obrigada. Obrigado, Lu. Você ouviu Tribo Teens com Ricardo Salles. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.